Tô deixando mais 30 segundinhos aqui, gente, com essa música que é Preciso Saber Viver, né? Como é preciso saber viver, né? E aí eu vou começar sobre adultecer. Eu já vou diminuindo o volume aqui para dar as boas-vindas para vocês, enquanto vocês colocam mais aviãozinho. Enquanto isso, o Instagram vai distribuindo. Mas muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse Segundou. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou falar rapidamente. É o nosso encontro toda segunda-feira. Nós temos um encontro aqui. É um encontro para nós refletirmos sobre algo que nos eleva enquanto ser humano. Porque nós muitas vezes somos mães, né? Nós temos trabalho, ou nós temos as nossas questões. E não tem como a gente cuidar do outro se a gente não cuidar de nós mesmos, se nós não nos elevarmos. Não tem como a gente levar algo de bom, né? E o mundo tá precisando muito de valores, tá precisando muito de virtudes, tá precisando muito de seres humanos que cresçam por dentro, né? E é o que vocês querem também, quem é mãe aqui, quem é pai, provavelmente vocês querem que sejam seres humanos virtuosos, seres humanos grandes por dentro, que não cresçam só em tamanho. E aqui é um espaço, é um momento, Segundou tem essa proposta de a gente olhar questões que no dia a dia, na correria, a gente não olha, a gente não vê, a gente vive para comer, para se divertir, para fazer compra no mercado, para birra, para tal, e a gente não questiona, a gente não para. Então aqui é o momento da gente parar e ter esse trabalho juntos, né? Então sejam muito bem-vindos quem participa do Segundou. Eu brinco aqui que não tem, quando a gente vê alguma coisa não tem como desver, né? Quando a gente vê algo bom, quando a gente dá um clique e fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, não tem como a gente desver, porque a nossa alma se expande, o nosso pensamento se expande. E essa é a proposta do Segundou. Então que você saia daqui melhor do que você entrou. É essa proposta mesmo, de coração, com muito amor, que eu sempre preparo alguns temas. Então sejam muito bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. A turma do Segundou já conhece, Fran tá aqui também, Eliane que entrou. Então, gente, vamos lá, né? Esse tema, adultecer, né? Um tema meio diferente, um termo meio diferente. Mas hoje até eu pensei de falar sobre algumas coisas de sensibilidade, sabe? Hoje até dia de São Francisco de Assis e isso me remete muitas coisas, porque eu tenho muita sensibilidade com a natureza. Até ontem, quando tava salvando uma borboleta, né? Parece umas coisas tão pequenas, mas a grandeza da vida está nos pequenos detalhes. A gente que não vê mais, né? E, enfim, aí eu fui salvar uma borboleta que estava na garagem do meu prédio, fui levar ela para a natureza. E daí eu fiquei assim, contemplando ela, porque foi todo um trabalho, né? Imagina você pegar uma borboleta sem quebrar a asinha, sem quebrar as anteninhas, sem quebrar as patinhas. Como que você pega? E eu não consigo pegar pela asa, que eu tenho receio de machucar. Então eu fui pegar um saquinho pra colocar, deixar ela voar no saquinho, fechar o saquinho, levar bem devagarzinho, chegar lá, colocar, ela tava cansada. E aí nisso eu comecei a contemplar essa borboleta, né? Pra tentar ver que jeito que eu colocava, porque tava muita chuva, eu não podia colocar na natureza, fui colocar num vaso. Vocês vão entender por que eu tô contando tudo isso. E aí eu comecei a olhar, porque daí eu coloquei ela numa aqueles cascalhos não, naquelas, como tem forração de vaso, né, que era no coberto. E ela parou ali cansada, tal, daí eu fiquei olhando assim, sabe, a sutileza, assim, da vida que ali tem uma vida ali, tem uma vida, ali tem vida, que se mexe, que move, tem vida. E aquela anteninha, assim, mas parecia um fio de cabelo, né? Aquela coisa assim finíssima, aquelas patinhas finíssimas, aquela asinha tão frágil, né? Cheia de cor. O modelo, né? Tem toda a cor de laranja, desenhada, com quadradinho, com bolinha branca dentro, com não sei o que. Aquilo tudo foi pensado, aquilo tudo foi criado, aquilo tudo foi desenvolvido, né? Por Deus, pelo Criador, enfim, e ali tem vida, como tem vida em tudo que há. E isso é muito grandioso, a gente esquece da grandeza da vida, a gente esquece de conectar com as coisas da vida. E o que isso tem a ver, Denise, com adultecer, né? Eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, gente, enquanto eu tomo uma água,
encaminha pelo menos para mais umas 5, 10 pessoas que vocês sabem que vão gostar, porque esse assunto é lindo e vocês vão gostar muito, vão curtir muito e vai ser um prazer ter aqui, porque a gente vai trocando essa ideia, pelo menos para 5 pessoas que vocês saibam que vão se beneficiar enquanto eu tomo um golinho de água, que eu tô com sede, e vou começar a falar sobre o tema. Vamos lá. Tá, o que para vocês, gente, agora eu quero participação, tá? Como se a gente estivesse assim, numa sala, sem ser virtual, se nós estivéssemos aqui presencialmente. Deixa eu só tirar o som daqui do celular. Como se nós estivéssemos presencialmente aqui, assim, ao vivo, assim, né? Um de frente pro outro, nós estamos, mas virtual. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que é se tornar adulto? Quais são as características? Criança nós sabemos, né? O que é uma criança? Ela é inocente, ela gosta de brincar, a criança gosta de... Oi, Alessandra, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda ao Segundou. Estamos iniciando aqui com um papo que você vai ver que delícia que vai ser essa questão do adultecer. Tô bem no início e quero trazer para vocês hoje sobre o que é se tornar adulto. Então vamos lá, tô dando uma ajudinha aqui, porque eu perguntei mesmo e eu queria que vocês escrevessem o que vocês acham que é se tornar adulto. Porque a gente tem lá, criança. Então, criança, ela é inocente, ela gosta de brincar, ela tem muita energia. Nossa, criança cansa de tanta energia que tem. Ela pergunta muito, sempre perguntando por quê. Então tá, nós sabemos o que é criança. Adolescente, nossa, adolescente, adolescente é tudo complicado, né? Porque tem os hormônios e eles são respondões, como é difícil lidar, e são irritados, e não sei o que lá, nós temos o que a gente imagina lá que seja de adolescente, né? Aí jovens, né? Jovens, eles já estão preocupados em trabalhar, mas também muitas vezes não tem responsabilidade, né? Cada um a gente tem E o que vocês acham que é se tornar adulto? Escreve pra mim assim, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam, se eu perguntar pra vocês, o que é se tornar adulto, gente? Não tem certo e errado, só o que vocês pensam sobre isso? Escreve aqui pra mim. A Aline entrou, Darlene tá aqui também, boa noite, seja muito bem-vinda, escreve pra mim. O que vocês acham que é se tornar adulto? O que é adulto, gente? Pagar conta, trabalhar, o que mais? Ter filhos. O que mais? O que vocês acham que é ser adulto? É esse o questionamento de hoje, né? Como que a gente mede o nosso crescimento? Porque, vamos lá, vamos pensar juntas aqui, né? Eu gosto de fazer um caminho com vocês. Eu sempre falo aqui no Segundou que eu gosto de conversar com vocês assim, fazer um caminho que no final do Segundou vocês vão falar, uau, entendi. Mas eu tô começando, porque eu não gosto de chegar aqui e falar assim, olha, eu vou dar 3 regras, né? Ser responsável, isso. Marcelo entrou, boa noite. A Fran falou ser responsável, ok. Então, eu tô fazendo um caminho aqui com vocês pra gente entender o que será que é se tornar adulto, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, né, é como se a criança permanecesse, né? A criança, ela continua ali na adolescência, ela continua no jovem e a criança continua no adulto, né? Muitas vezes a gente vê adultos que ainda estão no modo infantil de funcionar, né? Devido a, enfim, a várias coisas, maneiras reativas de agir, né? Tem adulto que faz birra, tem adulto que vira cara, que fecha, que faz, né, que fica de mal. Então tem muitas coisas que são de criança, não é verdade? Então o que será que é esse crescer? O que será que é esse se tornar adulto, né? E é isso que eu quero trazer, a necessidade que nós temos de adultecer. E adultecer como? Né? Como adultecer? Então, realmente, a Fran trouxe a responsabilidade, né? Nós temos mais coisas para fazer, para pagar, né? Nós somos donos, muitas vezes, de um negócio, ou nós somos os gestores, né? Da família, enfim,
Nós temos muitas responsabilidades, realmente, muitas responsabilidades. E que mais, né? Será que a gente tem só responsabilidades? Será que se tornar adulto é lotar de boleto, de mercado para fazer, de casa para arrumar, de filho para educar, né? Se tornar adulto é lotar de obrigações, se lotar de responsabilidade? Será que se tornar adulto é isso, né? Então eu quis trazer para vocês hoje esse tema, porque nós somos adultos. E é muito importante que a gente reflita um pouco sobre isso. E eu quero trazer algo bem especial para vocês. Eu fiz até um roteirinho aqui para trazer e deixar fluir muitas coisas. Por quê? Lembra que eu sempre comento que nós temos como missão humana nos desenvolvermos em o quê? Sabedoria e virtudes humanas. Nós não viemos aqui para fazer fotossíntese como as plantas. Nós não viemos para ser água, né? Nós não viemos para cair do céu e regar o chão. Nós não viemos para ser uma pedra, né? E ficar lá parada na montanha, né? Nós não viemos. Nós viemos como uma espécie humana, né? Nenhum de nós aqui é uma planta, nós não somos um cachorrinho, nós não somos uma pedra, né? Nós somos seres humanos. E cada um tem a sua missão. Cada um tem sua missão. A pedra tem a missão dela, a água tem a missão dela, não é verdade? Cada um tem sua missão. E nós temos a nossa. Só que a gente esquece. Nós muitas vezes funcionamos no modo só animalesco. Comer, procriar e se divertir, né? Porque o animal, ele faz isso. Ele come, né? Ele vai lá, procria, tem os filhotinhos, ele se diverte também, né? Ele levanta, vai atrás da comida dele, e, enfim, pronto, né? Nós já somos uma espécie mais evoluída que os animais. Então, nós temos uma missão também mais evoluída. Então, nosso espírito, nossa alma anseia dessa evolução, mesmo que a gente esqueça disso, a gente deixa de lado na vida, a gente nem lembra que isso existe, a gente nem dá bola para isso, a gente vive só no plano material e físico, só dos prazeres corporais e da matéria, que é o que a gente mais vê. E esquece que nós temos o quê? Um desenvolvimento, que nós somos únicos, nós somos irrepetíveis. Olha, a André entrou aqui, a Vera tá aqui, LC Silva, qual que é seu nome? Ó, LC tá aqui. Então, a Dani tá aqui. Não existe uma outra Andréia, não existe uma outra Dani, não existe uma outra Vera, não existe. É única. E não é que não existe hoje, em 2021. Nunca existiu e nunca vai existir. Então, já pensa a grandeza que você é. Já pensa o ser único e irrepetível que você é. E você é assim por quê? Porque nós somos diretamente filhos de um criador maior, de uma energia, universo, Deus, o que você quiser chamar. Não tem problema o nome que você quiser dar. Mas existe alguém que pensou naquela borboleta que eu falei no começo, como pensou na construção desse planeta, gente. Como é que a água veio parar aqui nesse planeta? Como é que um elemento fogo? Como é que existe uma lei da gravidade? Pensa numa coisa simples. A lei, simples entre aspas, a lei da gravidade. Que ninguém vê. Mas sem ela não seria possível a vida, não seria possível nada no planeta. Quem criou? Como chegou? Como ela existe? Como ela existe? Não é a fórmula. Como ela existe? Como ela está aqui conosco. É muito... Se a gente começar a pensar para coisas que a gente não pensa, nós começamos a entender a grandeza da criação, a grandeza da vida. E por que eu estou falando isso? Porque para nos desenvolvermos como adultos, não é só pagar boleto, ter mais responsabilidade, enfrentar trânsito, ter trabalho, enfim, não é só isso, isso faz parte, mas é nos desenvolvermos mesmo. E olha que é um baita de um desenvolvimento, porque a gente vai ter que realmente olhar para muitas coisas que não funcionam, porque nós trazemos uma história da família de origem, nós trazemos uma história ancestral, nós trazemos várias questões para até limpar em nós, para podermos deixar essa ação divina agir, porque muitas vezes as coisas não dão certo pra gente, porque nós temos tantas coisas atrapalhando
turvando, sujando esse canal de comunicação. Porque nós temos muitas coisas, crenças limitantes, traumas, questões que a gente traz ancestrais, a nossa própria família, entende? Que a gente nem sabe, tem coisas que a gente não tem consciência e estão ali. Nós não conseguimos deixar essa luz divina agir em nós, porque a gente... E aí a gente vive num mundo ainda que só canaliza por um tipo de pensamento, por um tipo de reflexão, por um tipo de, né, de comportamento de boiada, e a gente vai seguindo aquele modelo, mas as pessoas vão ficando infelizes, as pessoas não vão ficando realizadas, as pessoas vão ficando estressadas, as pessoas vão ficando... E aí elas não têm nem prazer de viver, elas querem ser outra pessoa, elas esquecem da sua própria identidade, do valor que é a sua pessoa. E assim vai a vida, e vai levando a vida sem saber nem para onde está indo com a sua própria existência, né? Acaba não sabendo para onde vai. Vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, vai trocando de carro, vai trocando de emprego, vai tendo um filho, vai tendo outra, mas assim passa a não ter depois, no decorrer da existência, nem percebeu o que fez com a sua própria vida, né? Curtiu, que faz parte, legal, né? Viajar, sair, bacana, encontrar amigos, é delicioso, família, é muito bom, tudo certo. Mas nós temos que lembrar que nós temos um propósito maior e nós temos a nosso propósito evolutivo, porque nós viemos sós e nós vamos embora sós daqui. Ninguém vai com a gente. E esse processo evolutivo é nosso. Então, muito do adultecer é encarar que nós temos um processo que é nosso, não adianta jogar na mão do outro. Ah, mas a culpa é do outro, mas é porque você não sabe. Ah, porque não. Não. Às vezes aquilo que está acontecendo com você justamente é algo que o universo, que Deus está te mandando para você olhar para você, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa corrigir rotas aqui. Nós precisamos corrigir questões internas. E esse adultecer, gente, por que eu comecei a falar sobre a borboleta? Por que eu falei sobre a vida? Por que eu falei que é bonita e tal? É toda essa sensibilidade. Porque nós temos que adultecer, nós temos que nos tornar adultos, mas com sabedoria. Sabedoria de vida. E a sabedoria de vida, gente, é o abajur, a minha visão limitada. Preciso olhar com olhos da alma, eu preciso ter sensibilidade. Então, aqui da conexão, voltou. Quando a gente olha para a vida com além das coisas, olha para nós mesmos de uma maneira além do que aquilo que o mundo diz, ou aquilo que a nossa mente enganadora nos diz, porque a nossa mente mente. A nossa mente mente muito. Entendeu? Então, muitas vezes, nós temos sabotadores, nós temos deformadores do nosso ego, a nossa mente conta muita historinha para nós. E a gente passa a viver uma vida que a gente não consegue ser livre, viver essa vida de expansão. Esse ano ser melhor do que o ano passado. E melhor de quê? E de quem? De mim mesma, do meu processo. O ser humano que existe, que habita em mim, que é um espírito, que nós somos um ser espiritual numa experiência terrena, numa experiência corpórea, e esse ser precisa ser desenvolvido. Lógico que não é só na vida adulta, começa lá na infância. Mas aí nós passamos a não ter nem referenciais, e muito menos as crianças hoje em dia, do que é ser um adulto. As crianças são carentes de modelos. Porque as pessoas elas só vão ficando mais velhas cronologicamente, mas elas não se desenvolveram. Muitas não se desenvolveram. Então são pessoas imaturas, são pessoas que causam tantos problemas, né, que nem olham para a sua própria existência. As crianças não sabem nem o que é se tornar um adulto. Eles passam a nem ter referências, boas referências, né, de evolução, de caminho. Então nós temos essa obrigação, né, de a gente olhar para a nossa vida de adultos e ver se a gente está se tornando mais sábio. Como que eu sei se eu estou crescendo? Não é só crescer no tamanho. Não adianta nada uma criança crescer, dela vir pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Ela cresceu só em tamanho e não cresceu em nada internamente. Não cresceu na paciência, não cresceu na bondade, não cresceu na perseverança, não cresceu na prudência.
não cresceu em virtudes humanas, não cresceu no amor, não cresceu em nada, não cresceu na caridade, não cresceu em nada, não adianta. O crescimento, ele não é só físico, ele precisa ser acompanhado desse crescimento interno, né? Então, será que nós estamos nos tornando pessoas mais sábias? Será que nós estamos nos tornando pessoas mais virtuosas? Será que nós estamos compreendendo um pouco mais, estamos atentos, né, às leis universais? Será que nós estamos atentos? Será que a gente lembra, né, de algum processo que a gente quer desenvolver para a nossa vida? Não só o profissional, não só o trocar de casa, ou comprar um carro, ou enfim, mudar de emprego, ou abrir um negócio, enfim. Mas que a gente lembre de quem a gente quer ser. Quem que a gente quer se tornar ao longo dessa trajetória? Então, vamos lá. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje, gente? Boa noite quem tá chegando agora. Aline, Luísa, Alexandra, muito, muito, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. E agora, eu vou começar sobre um tema que vai trazer muita luz para essa questão do adultecer, tá? E é um livro muito interessante, que é do Kybalion. Não sei se vocês conhecem, mas traz a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Então, como o próprio nome fala, esse assim, até eu não vou entrar nesse aspecto histórico, né? Mas lá na antiga Grécia, no antigo Egito, já existia muito e muito, muito conhecimento. Vocês já estudaram história, vocês lembram disso. E aí, o Hermes Trismegisto, ele trouxe 7 princípios pra gente, lá na época, né, que regem as coisas, que regem todas as coisas. E esses princípios são muito interessantes, porque vocês vão ver hoje, eu vou trazer de uma forma super resumida, até por causa da questão de tempo, mas para vocês começarem a ver como a vida é algo além, como a vida é algo mais do que apenas isso que a gente vive mecanicamente. Levanta de manhã, tem filho que vai para a escola, vai no mercado, tem que passar não sei de onde, buscar não sei o que, ir na farmácia, aí volta, tem que trabalhar, daí tem a janta, aí não sei o que lá, aí não sei o que, aí, né? A gente vai vivendo aquela rotina e esquece, né, de conexão, de sabedoria, de olhar o mundo, né? Hoje até eu tava, agora há pouco, antes de entrar na live, eu tava participando de um Clubhouse, em função disso, de ter caído, né, todo o Face, Instagram e tudo mais. E a gente estava falando sobre isso, como as coisas mudaram tanto de sentido, que muitas vezes, né, aqui tem muitas mães, provavelmente, quantas vezes o fato de estar com o filho, estar ali à tarde com as crianças, às vezes nem tá trabalhando, mas está ali com as crianças, parece que é uma perda de tempo, né? É como se não fosse um investimento. Ali é o melhor investimento que tem, né? Que ótimo quem pode fazer isso, porque é o melhor investimento no humano. E quando você está presente, até uma das pessoas estava comentando assim, nossa, é verdade, porque eu coloquei o meu filho numa escola. E aí eu comecei a ver, a filha dela, e ela começou a ver que a escola terminava tipo 12:30, 12:45, chegava em casa, almoçava, 2 horas, tinha que estar na escola de novo. E chegava 6:30, 7 horas, buscava e tal. Ela falou, eu comecei a perder minha filha, porque eu não tinha mais contato com ela, porque todos os dias a gente mal se via, né? E ela começou a questionar, será que é isso que eu quero, né? Eu sei que a melhor escola da cidade é excelente, escola é excelente ensino, mas será que é isso, né? Então a gente tem que olhar o tanto que o mundo nos fez acreditar que o que é técnico, o que é importante de informação é importante, mas não de formação. E na verdade não é, gente, entende? Porque uma pessoa de valor, você ensina. Se você tiver uma pessoa que nunca trabalhou de secretária e ela é uma pessoa proativa, responsável, educada, gentil, amorosa, honesta, uma pessoa prudente, uma pessoa generosa, uma pessoa de família, uma pessoa que tem um propósito de vida, tal. Você não ensina a fazer uma agenda ali? Você ensina. Você ensina. O técnico você ensina. Agora pega essa secretária e vai ensinar ela a ser bondosa, caridosa, generosa, honesta. Isso vem da família. Isso vem do lar.
Então, as virtudes, o que a gente tem que investir nos nossos filhos é no humano. Nós temos que investir no humano. E muitas vezes dá crise, né? Da crise daquele desfrute. Nossa, eu tô com os filhos aqui, né? Uma terça-feira à tarde. Eu não devia estar aqui, né? Devia estar trabalhando, devia estar rendendo, devia estar fazendo, devia estar... E às vezes ali não é perda de tempo. Ali é investimento no maior ativo que existe, que é a pessoa humana. Nós somos o nosso maior ativo. Então, cada um de nós aqui que investir em si é o melhor investimento que tem. Investir em desenvolvimento. É o melhor investimento que tem. Dali surgem todos os outros investimentos da vida. Gente, faz sentido até aqui? Porque daí eu vou dar sequência aqui nos princípios. Diz pra mim se tá ok, se até aqui, quem entrou aqui desde o começo, Fran chegou, Fernanda, Maria Fernanda tá aqui também. Gente, tudo bem até aqui? Faz sentido? Coloca um joinha pra mim. Quem tá chegando aqui, boa noite. Então, vou dar sequência pra gente conversar sobre um pouquinho desses princípios, tá? Por que isso é importante? Porque nos ajuda a olhar o mundo com mais sabedoria, a compreender um pouco mais a nossa existência, né? A Ferzinha tá aí, entrou. Vamos lá. Boa noite. Fátima, tá fazendo sentido? Beleza. Então agora eu vou começar a falar sobre esses 7 princípios e vocês vão ver como é real, como isso existe e por que isso é importante, tá? Então, o primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O que significa isso? Que o universo todo, ele foi pensado. Os universos, né? Nós temos várias aí. Nós estamos dentro de um sistema solar, né? Existem vários e vários outros. Então, tudo isso foi pensado, foi criado, foi elaborado. Houve uma mente criadora que pensou em tudo. Então, eu vou pensar em construir, né? Em elaborar, em criar uma lua. Eu vou pensar em criar um sistema. Eu vou pensar como que esse planeta vai dar volta em volta desse. Eu vou pensar como o Sol vai funcionar. Eu vou pensar como esse Sol... Imagina elaborar um Sol. Imagina criar um Sol. Imagina a potência disso. Imagina criar todo o sistema que fica orbitando. Imagina a força que tem gravitacional. Também foi criada. Tudo é criado. Tudo é criado. Tudo é criado. E nós também estamos nisso aí, junto. Nós também fomos criados. Então, tudo foi criado. Tudo foi pensado. Tudo, a raiz da árvore foi pensada. Aquela sementinha que depois já vai dar um fruto que tem aroma, que tem gosto, que vai virar um mamão, ou que vai virar um abacate, ou que vai virar um moranguinho, foi pensado. As cores foram pensadas. Tudo é pensado, não só no planeta, gente. Fora daqui. Dá uma viajada, pega o Google, uma hora dá uma olhada no universo, começa a olhar. Então, tudo foi pensado. Agora você imagina a grandeza dessa mente criadora de tudo que há. Imagina a grandeza de um criador, que a gente não consegue nem dimensionar. Nem dimensionar. No começo aqui, quem estava aqui no começo, eu falei, uma coisa tão simples, a lei da gravidade, é algo altamente complexo. Como que faz isso? Como que cria? Como que cria uma lei da gravidade? Né? Como que cria esse ar que tá aqui, olha? Tá vendo? Ó, tem um ar aqui. Como é que cria? Como é que cria esse elemento? Né? E como é que criou o nosso físico? Nós estamos aqui, como até no segundo, é sempre maravilhoso te ouvir. Gratidão, Fran. Então, minhas amadas, olha só, nós estamos aqui, semana passada aqui no segundo, eu falei, olha, nós estamos aqui, ninguém tá aqui preocupado do coração não tá batendo, né? Ninguém tá preocupado em formar saliva, ninguém tá preocupado em formar lágrima no olho, ninguém tá preocupado, porque isso tá acontecendo.
O teu cérebro tá funcionando. Você não tá aqui assim, ai, eu não vou poder prestar muita atenção porque eu tenho que mandar o meu sangue agora. Ele tem que ir lá pro meu coração, depois ele tem que ir lá pro cérebro, ele tem que irrigar, tal. Ninguém tá preocupado com isso, porque nós já temos uma máquina que funciona. Até a gente dormindo funciona. Ou seja, nós somos totalmente dependentes do Criador. Nós somos pensados, nós dependemos disso aqui, ó, desse ar que tá aqui. A nossa máquina depende dele porque ele que faz funcionar. Nós só temos que administrar, gente. Nós só viemos para administrar. Só. Ele criou tudo, nos pôs aqui por um propósito e o princípio desse propósito é nós sermos ótimos administradores da nossa vida, do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo físico. Então, não colocar lixo, não maltratar, não maltratar em tudo, desde relacionamentos. O que você faz com o teu corpo físico? O que você faz com essa morada desse espírito? O que você faz com esse corpo? Então é um carro, uma potência, um foguete, teu corpo é fantástico, pode fazer um monte de coisa, até reproduzir, inclusive. Olha que beleza que é, né? Maravilhoso, mas nós, muitas vezes, desonramos isso, nem cuidamos dessa máquina que nos é dada, né? Não temos nem respeito pela criação, porque esse corpo aqui é nosso enquanto a gente está aqui, né? Porque ele é emprestado, né? Pra gente viver aqui. É emprestado. Nos é dado, mas é emprestado. Nós não conseguimos criar nada, gente. Nós viemos para administrar a nós mesmos, administrar o que nós viemos aqui, né? Nossos dons, nossos talentos, nossos propósitos em servir e administrar o planeta, né? Cuidar do planeta, cuidar dessa coisa maravilhosa, dessa terra gigantesca, linda, maravilhosa, repleta de abundância, e, enfim. Nós viemos para ser bons administradores. Mas lembrando que nós não somos o criador, nós somos co-criadores, nós co-criamos a vida. Não adianta que você, fica grávida, vai lá, linda, maravilhosa, tira um monte de foto, faz álbum de bebê, põe quarto, tal. Só que o autor da vida não somos nós. Nós co-criamos. Nós não somos criadores. Nós não temos capacidade de mandar um ser espiritual vir, né, e criar esse ser espiritual. Nós somos só coautores da obra, coautores. Então tudo foi pensado, nós somos um pozinho, um cisquico de nada, um nada, né, uma poeirica nesse universo. Se você sair agora do planeta Terra, se for subindo, sai daí de onde você tá, da tua cidade, do teu apartamento, vai subindo, vai voando, sobe, vai, sai. Ergue, você começa a ver de cima, como se você estivesse no avião. Sobe além das nuvens. Vai subindo. Sai do planeta e começa a viajar nesse espaço para você ver. Nós somos invisíveis, nós nem aparecemos. Se você olhar para baixo, não vê. Só que, ao mesmo tempo, nós somos pequenos, infimamente pequenos, e nós somos grandes. Porque nós somos únicos e irrepetíveis. Porque nós somos feitos por muito amor. A imagem e semelhança desse Criador. Então nós somos divinos, apesar que nós somos minúsculos, mas nós somos grandiosos. E isso tem uma razão de si, né? É porque a gente não tem a soberba. Nós não somos o autor da vida, né? Ele é muito maior, gigantescamente maior, infinitamente maior do que somos nós na fila do pão, como diz, né? Nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes, precisamos de reconexão, né? Outro princípio, gente, é o da correspondência. O que significa isso? Tá? Analisa comigo se não é assim. O princípio da correspondência significa o seguinte: tudo que está acima está embaixo. Tudo que está embaixo está acima. Ou seja, nessa viagem aí para o universo, o que acontece, gente? Tudo que está no micro está no macro. Tudo que está no microcosmos nosso, humano, né, da maneira como é regido o nosso corpo, o nosso sistema, também é o mesmo que é governado todas as coisas. Nós temos um sistema
de funcionamento. Até uma vez eu ouvi uma coisa muito bonita que fala, né, sobre as nossas veias de serem como, e artérias serem como os rios, né? Então, se a gente for pensar bem, existem tantas analogias que você pode correlacionar que a mesma célula que está em você, da maneira como ela funciona, existe e funciona no universo. Então, o que está fora está dentro, porque nós viemos todos de uma mesma essência criadora. Nós fomos criados de uma mesma essência criadora de tudo que há, né? Que nós não conseguimos atingir, não conseguimos com a nossa mente, não dá pra gente entender isso, né? Todo dia Deus é bom, exatamente. Deus é bom todos os dias, e todos os dias Deus é bom, com certeza. Ele é a bondade, né? Exatamente, ele é a bondade. Nós temos projeto de sermos bons, né? Projetos. Nós podemos desenvolver, pode ser uma virtude que você queira desenvolver na vida. Eu quero ser uma pessoa, quero crescer na bondade, por exemplo, né? Mas ele é o 100%, né? O 100% bom. E aí, gente, que mais? Outro, deixa eu pegar aqui. Outro princípio. Deixa eu pegar aqui. Princípio número 3, tá? Vibração. Olha só. Esse princípio da vibração, o que significa? Olha como que vocês vão entender a magia, assim, no bom sentido, né? A coisa mágica. Mágica porque a gente não entende, né? Não consegue ver, não consegue entender, né? De tudo que é criado. Então, vibração. O que é vibração? Nada está parado. Tudo se movimenta o tempo inteiro. Tudo vibra. Tudo vibra. Se você for pensar, a diferença, até anotei aqui para falar para vocês, a diferença entre as várias manifestações da matéria, mente, espírito, resulta principalmente no quê? Na vibração. Quanto mais vibração, mais elevado. Quanto menos vibração, menos elevado. Então, olha só, desde o átomo, desde a molécula, até o universo, tudo está em vibração, tudo está em movimento, tudo. Você vai pegar ali o mínimo da borboletinha que eu falei, ou da célulazinha do teu corpo, até você vai pegar lá do mais distante do universo, que você puder imaginar dentro da sua mente criativa, o que você puder imaginar, tudo vibra, tudo tem energia, tudo se movimenta. Então, é uma lei, é um princípio universal, né? Tudo está em movimento vibratório, tudo. Até os universos todos, tudo está em movimento vibratório. Outro princípio interessante, também que está aqui, o quarto princípio, é o princípio da polaridade. Ou seja, sempre existe dois polos. Sempre existe dois polos. Ou seja, tudo é duplo e tudo tem o seu oposto. Tudo tem o seu oposto. O que significa isso? Os opostos, gente, eles são só a extremidade da mesma coisa. Então, vamos pensar assim. Gratidão. O oposto é ingratidão. Mas é a mesma coisa. Só está em oposto. Entende? É a mesma coisa, só que se você chegar mais para cá da retinha, você está indo para gratidão. Se você estiver mais para cá, você está indo para ingratidão. Mas é a mesma linha. Então, se você for pensar em tudo que existe, existe a lei da polaridade. Então, tudo só que depende do grau. Se você está mais próximo daqui ou não, né? Então, se você está mais próximo da bondade ou da maldade, aí... Se você está se aproximando mais, a sua linha mais daqui, você está mais próximo da bondade. Se você está mais para cá, a paciência, se você está mais para cá ou mais para cá. E a polaridade assim é para várias coisas. Outro princípio, o ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Tudo tem seus ciclos, né? Nós temos vários ritmos para a gente analisar. No planeta Terra, né? Tem o ritmo das órbitas, tem o ritmo das estações, tem o ritmo das marés, tem o ritmo que tem a Lua, tem o ritmo do sistema solar, tem um ritmo, tudo tem um ritmo.
tudo levanta e cai, né? Tem o pêndulo, né, que a gente fala que ele se manifesta em tudo. Por quê? Porque ele compensa o movimento, né? A humanidade tem esse ritmo. Vai tudo pro fast food, vai tudo comer porcaria, vê que dá errado, volta o pêndulo. Vamos comer comida natural, orgânica, criança não come lanche, entende? Nós vivemos em ritmos e o desenvolvimento também se faz assim, né? Vai muito para um lado, trabalha demais, não tá certo, tem que, vamos. Então, isso é a lei do ritmo, né? O princípio do ritmo. Que é essa oscilação, né? Não somente nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. Nós também funcionamos assim, né? E essa lei do ritmo, gente, ela é muito importante a gente entender por quê. A gente quer que as coisas sejam sempre boas, sempre perfeitas, sempre uma linha reta, nunca tenha problema, nunca tenha frustração, nunca tenha nada. A gente quer tudo certo, né? Então a gente está fora do sistema do criado. Por quê? Porque a lei do ritmo traz pra gente o quê? Essas oscilações. Antes do bom tem o ruim. Entende? Olha como faz sentido isso na vida. Antes da arrumação, antes da ordem, tem a desordem. Vai ligando aí pra vocês verem se não é assim na vida de vocês. Antes da animação, tem a retração. Nós vivemos em ritmos. Nós temos ritmos. Nós nem percebemos mais. Nós queremos só de um jeito. Nós queremos só de uma maneira. A gente esquece que tem ritmo. Tudo tem ritmo. Então, às vezes, as coisas estão em desordem. Calma, entenda, analise, vá lá, mexa, corrija, ajeite, coloque energia, porque o próximo ciclo é a ordem, né? Entende? Não é uma coisa só, gente. É a lei do ritmo, ela oscila. É assim a natureza. A natureza não é uma linha reta. Ela tem seus ciclos, tem a sua oscilação natural. Então, isso é na natureza, isso também é na nossa vida. Isso em tudo que é. É um princípio. Então, a gente precisa compreender. Se a gente não compreende, a gente passa a viver de uma maneira equivocada. Bom, o sexto princípio, tá? O princípio do causa e efeito. Esse daí vocês provavelmente já sabem, né? Que toda causa tem um efeito, né? Então, nada acontece aleatoriamente. Ai, por que será que me aconteceu aquilo, né? Nossa, que má sorte e tal. Não é muito assim, a gente não é tão aleatório. O ser humano não veio aleatório, não vive aleatório. Lógico que nós temos o quê? Escolhas e somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque dali vão ter frutos as nossas escolhas. Se a gente escolhe ir por um caminho e não ir por outro, aquele caminho que a gente ia, se fosse o melhor para nós, e nós não optamos por não ir, nós vamos pagar a conta de ter ido por outro caminho. Nós somos responsáveis das nossas escolhas, né? Mas a gente pode o quê? Trabalhar. Nós podemos, a partir do momento que a gente começa a conhecer essa lei da causa e efeito, a gente começa a entender o que existe em nós que está causando aquilo na nossa vida, nós conseguimos trabalhar. Para a gente não ter mais aquele efeito. A gente consegue trabalhar as causas para poder evoluir, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos? Sim. Inclusive para a gente poder compreender aonde que a gente pode corrigir, e aí a gente não vai ter o efeito mais, que muitas vezes a gente não gosta, né, daquilo que a gente colhe, mas nós mesmos plantamos aquilo lá sem saber, muitas vezes nem sabemos disso. E o sétimo princípio, gente, é um princípio que tudo no mundo existe, assim como o polo de energia, que tem o mais e o menos, né, um polo de uma pilha, né, que existe os dois lados. Então, no mundo, tudo existe em termos de energia masculina e feminina. Tudo e toda pessoa tem energia masculina e energia feminina. Não quer dizer exatamente sobre sexualidade, sobre homem, mulher, nada disso. O que quer dizer é que existe uma energia de atração e de repulsão. Tudo tem um componente masculino e feminino. Então, existe aquela energia feminina receptiva
existe energia masculina projetiva. Até nos chineses eles chamam de yin yang. Você quem gosta desse tipo de estudo sabe do que eu estou falando. Então, o que isso é importante? Porque nenhuma energia sozinha. Imagina aqui, ó, a energia feminina e a energia masculina. Imagina só a feminina, ela não é capaz de criar. E só a masculina não é capaz de criar. Então, são as duas energias que precisam esses dois papéis que precisam para criar o outro. Então, essas duas energias. Então, é a manifestação do quê? Desse desejo, né, de maternidade, de paternidade. Então, existe essa energia feminina e masculina, que também faz parte desse princípio, né? E aí, o que acontece? Essas leis, né, universais, elas regem todas as coisas e todos os seres humanos e todos nós. Só que nós nem lembramos delas no dia a dia, né? Nada, a gente nem lembra, né? Vive, né? Nem se encanta, né, com tanta sabedoria que rege tantas essas coisas, né? Se a gente levantar de manhã e falar, nossa, eu estou grudado aqui no chão, porque existe uma lei, né, que é uma lei da gravidade, que como foi criada, né, como que é incrível isso, como esse elemento água chegou no planeta, você vai escovar teu dente, você colocar a mão, fala, gente, como que criou isso aqui, né? Não é saber a fórmula da água, é como que esse elemento água chegou no planeta Terra, gente, e como que essa água foi colocada dentro de nós, né? Se você pensar numa placenta, se pensar no bebê, é tudo um milagre atrás do outro, é a divindade se manifestando 24 horas na nossa frente, na nossa vista, tal. Só que a gente fica cego, a gente fica iludido, não sei, a gente esquece de ter olhos da alma. A gente tem um olho cego, né? Vê, enxerga, mas não vê. A gente enxerga, mas não vê. A gente enxerga, já acostumou com tudo, com tudo. E isso que eu falo que precisa ter o quê? Sensibilidade. Para desenvolver a sabedoria, precisa haver sensibilidade. Se a gente não desenvolve a sensibilidade, a gente não desenvolve sabedoria. Nós precisamos olhar o mundo com outros olhos, para a nossa existência com outros olhos. A sensibilidade é muito importante, gente, muito importante. Senão a gente não consegue desenvolver as questões mais sutis, né? Mais sutis. A gente passa a não ver mais o milagre, né? Em nada, né? A gente pode ter tudo e tá vazio, né? Não tem nada que nos satisfaça. E então, se você for analisar, né? Clóvis José falando, é verdade. Então, gente, se você for analisar, né? Um olhar, um gesto, né? O segurar uma mão, né, de uma criança. Enfim, nós temos tantas coisas maravilhosas e a gente parece que está sempre insatisfeito, a gente nunca está vendo, nunca está com a vida no presente, a gente esquece, né, dessa magnitude que tem. Então, até o desfrute que eu falei, que muitas de nós, mulheres, muitas vezes, nós achamos que nós estamos sempre perdendo tempo, que a gente tem não sei o que, às vezes está com a família. Então, assim, aquele momento que poderia ser tão lindo, de um desfrute, às vezes de um lanchinho da tarde com as crianças, né? Aquilo lá, tua cabeça já tá assim, mas eu não devia estar aqui, não sei o que lá, mas olha a bagunça, olha não sei o que, eu devia estar trabalhando, eu devia estar não sei o que lá, não sei o que. A gente perde os desfrutes, né, da vida, a gente parece que não se permite desfrutar a vida e a essência da vida, né, essência. A nossa cabeça sempre está no futuro, sempre está no que eu tenho que produzir. Isso também vem muito dessa era industrial, né, que nós tivemos, assim, vamos lá, vamos só produzir. E a gente tem que olhar também, lógico, tem que trabalhar, tem que se programar, mas a gente tem que entender, né, nossos ciclos, nossa existência, a existência do outro, o nosso papel, o que nós temos que evoluir, o que nós vamos desenvolver enquanto seres humanos. E isso tudo requer um olhar que é diferente do que só esse da matéria. Se a gente olhar só para a matéria, a gente está se enganando, porque ela é necessária, ela é importante, sim, mas a gente fica cego para a magnitude e aí a gente não consegue fazer essa conexão, entende? Porque, olha só,
quanto mais a gente se doar ou se abrir para o Criador, mais ele realiza em nós. Só que se a gente não abre, se a gente não doa, se a gente não investe, não tem como ele fazer milagre, não tem como ele chegar e falar assim, ó, você não quer, mas eu vou fazer. Não tem, porque nós temos o livre-arbítrio, então não tem como. Nós somos livres, nós escolhemos nos abrir, nós escolhemos evoluir, nós escolhemos. Se você quiser passar a vida toda nem pensando em evolução, vai passar. Vão vir os problemas, porque as dores vêm justamente para te alertar daquilo que está aí dentro que ainda não curou. As dores vêm para te alertar daquele caminho que você estava andando errado. As dores vêm para te dizer que você precisa parar e refletir para ver se alguma coisa aí dentro tem uma crença limitante, tem uma falta de auto-amor, de falta de merecimento, alguma coisa que tá aí que não tá pegando, que ainda tá pegando, que você não olhou, e aquilo repete, aquilo repete, aquilo repete, aquilo repete, você tem uma crença limitante, enfim, tem várias coisas que pode estar aí. E ela vem, né, porque as coisas vêm por bênção. Na verdade, assim, na vida nunca você perde. Nunca você perde nada na vida. Nada, ou é bênção ou é lição. Você sempre tá ganhando. Ou você tá ganhando porque vem de bênção, vem de amor, ou você tá ganhando de aprendizado e de lição. Então você não tá perdendo, entende? Não é uma perda. Você não ganhou pelo amor, mas você ganhou a sabedoria e você ganhou o aprendizado. Então, subiu um degrau. Porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver alguma coisa só pelo amor. A gente tá desconectado. Então, às vezes precisa vir, a vida, ela vem te falar, olha, aí não é assim. Aí te traz uma dor. Tá vendo? Você estava fazendo errado. Você não quis o escutar pelo amor. Então, olha, muitos pais fazem isso, né? Muitos pais falam para si, não vai aprender pelo amor, vai aprender pela dor, né? Então, muitas vezes os pais fazem isso para os filhos, até alertam. Mas assim também é pra gente, não é só para as crianças, né? Nós precisamos aprender. A vida toda é um aprendizado, gente, a vida toda. Você vai lapidando algumas coisas, surgem outras. Vai lapidando algumas coisas, surgem outras, né? Então nós temos os nossos próprios sabotadores, nós temos coisas que nós trazemos da nossa infância, nós temos padrões, nós temos crenças, nós temos tantas coisas que se a gente não parar para olhar para nós mesmos e nos desenvolvermos, nós não vamos adultecer de maneira saudável. Nós não vamos nos tornar adultos sábios, nós não vamos nos tornar adultos inspiradores para os nossos filhos, nós não vamos nos tornar adultos bons e benéficos para a sociedade, para o trabalho, para a família, para onde nós estivermos inseridos. Nós precisamos adultecer de uma maneira sadia, com sabedoria, com virtudes, entendendo a grandeza disso tudo, a nossa pequenez, a nossa missão aqui como somente coautores. Então, abre o canalzinho, chama o autor para tua vida, né? Vem cá, me diz, né? Eu tô aqui, eu vou contribuir, então vamos junto. O que você quer que eu faça aqui, né? Então, a gente tem que abrir canais para essa comunicação também com o divino, né? Porque nós somos totalmente dependentes dele, totalmente, para tudo, né? Para tudo. Então, gente, o que acontece? A gente desenvolver amor, evolução, né? Prosperidade, tudo isso é um caminho que o Criador mesmo colocou para nós. Todos os seres são criados por amor. Nós estamos num processo evolutivo, né, da humanidade. Nós temos esse caminho evolutivo, estando aqui, esse processo espiritual, né? Nós temos prosperidade aqui, por quê? Porque aqui é abundante. A vida é sábia, a vida não é caos, não é caos. A gente acha que é caos de acordo com tudo que o ser humano fez e faz de errado. O ser humano cria o problema, né? Porque ele sai da sintonia de alinhamento e ele passa a funcionar no egocentrismo. Eu sei, eu faço do meu jeito, do jeito que eu acho. Dane-se virtudes humanas, dane-se sabedoria, que criador, que o que, eu vou fazer do meu jeito, e destrói aonde ele passa, ele deixa um rastro de destruição, né? Planeta, relacionamentos, pessoas, tudo, né? Por quê? Porque ele causa o problema. Então nós temos que entender que o mundo, a vida é sábia,
amorosa e abundante. A vida é feita por amor, ela é extremamente abundante. Ninguém veio aqui para ser miserável, para passar problema, não. Isso é fruto do humano que está trabalhando de uma maneira errada eu quero para mim, tudo para mim, não quero para o outro, né? Então, a partir do momento que existe o egoísmo, a partir do momento que existe o ego ruim, né? Que não é o eu desenvolvido, não é o seu ego desenvolvido, mas é o seu involuído, você vai causar problemas na vida do outro. Não tenha dúvida disso, né? Então, quem quer tudo para si não consegue dividir isso daí, então aí a questão fica complicada do micro ao macro, né? Da questão individual até a mundial. Então, gente, para ir finalizando aqui o nosso bate-papo, eu falei sobre sabedoria, sobre sensibilidade e também vou falar um pouquinho, rapidinho, bem rapidinho, sobre virtudes humanas. Por quê? Porque nós temos que fazer pelo menos algumas escolhas na nossa vida, né? Olha, como que eu quero chegar no final da minha vida? Eu quero pelo menos, ou se não esse ano, né? Eu quero fazer um projeto de vida. Então, qual virtude será que eu quero me desenvolver? Analisa a sua história de vida até hoje. Os problemas que você teve, será que foram causados mais por você não estar ainda como? Às vezes a gente consegue falar, nossa, olha, sabe que eu tenho que desenvolver mais isso, né? Porque muitas vezes, gente, a gente esquece, eu vou fazer só uma deixinha aqui, a gente esquece que nem o excesso e nem a falta é benéfica, né? Então, por exemplo, assim, nossa, o excesso de amor é bom? É ruim? Sim, o excesso de amor é ruim. Por quê? Porque esse amor, se ele estiver desregrado, às vezes você tem muito amor pelo outro, pelos outros, e aí a balança fica desregulada porque você tem mais amor pelos outros, muito amor pelos outros, que é legal, só que daí não tem amor pra si. Então, cuida, faz pelos outros, mas se deixa em último lugar, não se cuida, não se ama, sempre alguma coisa, tem que regular isso, né? Então, o excesso de amor, então ele tem que estar em equilíbrio, nem só, aí a outra pessoa que, não, eu me amo tanto, amo, nem lembro dos outros, sempre pra mim, eu em primeiro lugar, sempre, nem tô nem aí com ninguém, só existe eu, meu umbigo, também não dá certo. Então, o que a gente tem que entender é que nós temos que achar sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Uma pessoa prudente em excesso, ela não realiza nada, porque tudo ela vai ver um problema, ela vai achar que tudo vai dar errado. Não, acho que é melhor não fazer não. Não, olha, nossa, então não vou nem... Não, olha, tem 3 elevadores no prédio, um tava consertando, não, vou ser prudente, eu nem vou sair hoje do apartamento, porque vai que os outros 2 vão dar problema, entende? Então, não pode ser no excesso, não pode ser na falta, né? A gente tem que estar no caminho do meio. E as virtudes, gente, são uma disposição para o bem. Nós temos que ter uma disposição para o bem. Para o bem. O bem existe. E a gente tem que ter a disposição para o bem, né? O Criador é pura bondade, né? É puro bem. Então a gente tem que ter uma disposição para o bem. Nós temos que ter essa disposição. Então nós temos que treinar o nosso espírito, dar alimento para o nosso espírito, nutrir nosso espírito, assim como a gente nutre o corpo. A gente vai lá comer, eu vou comer saudável, eu vou comer uma saladinha, eu vou não sei o que lá. Então cuida do corpo, cuida daquilo que você vê, né? O que você está olhando aí, rodando feed, vendo que tipo de coisa, escutando que tipo de música, que tipo de notícia, que tipo de pessoa, né? Faz uma limpa, começa a cuidar de você de todos os aspectos, né? Ingira coisas boas, não só o que você come, mas pelos olhos, pelo ouvido, pelo tipo de música, tipo de pensamento, e também se alimente de questões de virtude, se alimente de sabedoria, se alimente de virtudes. Por quê? Porque você precisa desenvolver esse lado espiritual. A gente precisa ser fortalecido também espiritualmente. Então, nós temos que fazer práticas, né? Desde oração, ou de meditação, ou de leitura, ou de algo que aprofunde nesse sentido, que te traga conteúdo nesse sentido. Então, reflexão, contemplação, enfim, várias coisas. E o que eu quero falar para vocês é que, por exemplo, tem 4
virtudes, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que são as são as maiores, né, que são a base de várias outras aí. Então, por exemplo, a prudência, como eu estava falando, é algo que você tem que discernir para agir, né? Discernir para agir. Quanto será que eu sou prudente, né? Será que eu sou uma pessoa impulsiva? Será que eu sou uma pessoa que eu nem penso? Eu já vou respondendo, eu já vou falando, eu sou impulsiva com meus filhos, eu falo mesmo, ou senão, não, eu sou prudente até demais, né? Nossa, como eu sou prudente, eu não faço nada, eu tenho medo de tudo, tudo eu tenho medo, então eu não arrisco nada. Então, olha só, um exemplinho aqui, dá pra gente refletir, pensar, alinhar, ajustar e querer desenvolver, se quiser desenvolver isso em você. A justiça, né? A justiça, que eu acho que eu até já fiz aqui também um segundo sobre a justiça, se não me engano. Dar a Deus e ao próximo do que é. Então, assim, a justiça é dar a Deus e dar ao próximo o que é devido, né? Nós sermos corretos, nós sermos corretos mesmo, justos da melhor maneira possível. A fortaleza, a gente ter firmeza nas dificuldades, né? Não deixar de ser bom. Nossa, passei por isso, passei por aquele problema, por aquele problema. Não me derrubou em termos de bondade, em termos de fé, em termos de esperança. Me derrubou sim, fiquei até doente de tantas coisas que eu passei. Mas não tirou a bondade do meu coração, não tirou o bem do meu coração, não tirou minha vontade de continuar sendo boa. Então essa é uma fortaleza, né? Muitas pessoas já passam por coisas e desistem, né? Ah, não, então fez isso comigo, vai ver, eu vou fazer pior, né? Temperança, a gente tem a moderação pelos prazeres, né? Pelos prazeres físicos, pelos apetites, né? A temperança muitas vezes é difícil, então, mas é uma virtude, a gente pode desenvolver também, né? Então, o que significa isso, gente? As virtudes, quando você vai desenvolvendo, são capacidades da nossa alma, capacidades do nosso espírito. Nós vamos desenvolvendo. Igual você vai na academia treinar, você vai desenvolvendo forças. Então, as virtudes vão desenvolvendo essas capacidades, essas forças internas para você viver. E a alma nossa, nosso espírito, tem função. Não é um ser espiritual sem função. Ah, então tá bom. Então o Criador criou um ser espiritual, colocou dentro de um corpo, mas o único que tem função é o corpo. Não, só o corpo, porque o corpo come, o corpo bebe, né? O corpo anda, ele dança, ele faz academia e o corpo procria, né? Mas o espírito não tem função, né? Ele foi colocado ali assim, né? Não sei porquê, só pra nada. Não é, né, gente? A nossa alma, o nosso espírito tem uma baita de uma função. Inclusive, ele não envelhece. Inclusive, ele é eterno. Inclusive, ele não morre. Então, a gente devia estar colocando mais fichas ali, né? A gente devia estar colocando mais nutriente ali, né? Porque senão a gente vai ficar bem desnutridinho espiritualmente, né? Nós vamos cuidar tanto do corpo que tem que cuidar. É importantíssimo. Não tô falando, pelo contrário, tem que cuidar mesmo, porque você tem que honrar essa máquina que você recebeu, honrar enquanto vocês têm esse período aqui na Terra, e honrar porque mora um espírito aí você tem que honrar o teu corpo por ele ser o templo, ser a morada de um espírito. Honra muito, cuida muito, mas não cuida só dele, porque daí você tá tirando a função que tem do teu espírito. O teu ser espiritual não tem função nenhuma? Tem, então nutre ele também, né? Dê alimentos. Já nutriu hoje? Porque deve ter muito ser espiritual aí que está desnutrido, não de vocês que estão aqui, mas por aí vocês devem conhecer muitos que devem estar desnutrido. O corpo pode estar sarado, mas por dentro não tá nutrido, né? Tá sedento, tá com fome de coisas boas, né? Então, a alma humana tem sim suas funções e a gente tem muitas coisas para desenvolver, né? Esperança, fé, caridade, bondade, humildade, paciência. Quer dizer, nós temos tantas riquezas para desenvolver, só que a gente, inclusive, por isso que tem o Segundou, que toda segunda-feira eu trago um tema de desenvolvimento, como já trouxe bondade, como já trouxe humildade, como já trouxe vários aí. Quem tá aqui pela primeira vez, vai lá no feed, lá no Segundou,
tem vários temas que são ligados a isso, que é esse autodesenvolvimento, para ajudar nessa jornada, né? Para ajudar vocês a entenderem um pouco mais, a poderem olhar para esses temas de uma maneira mais clara. Eu tento trazer bem claro, todo segundo quem tá aqui sabe que eu tento trazer bem claro. E hoje eu quis trazer algo que não é específico de um tema, mas eu quis trazer, que é o adultecer, que abrange várias coisas, mas pra gente entender, né, que adultecer, ser adulto, não é só pagar boleto e ter uma série de estresse, de responsabilidades e de irritações e de inseguranças, né? Adultecer não é isso só, né? É a gente estar numa etapa da vida onde a gente tem mais consciência, talvez, para trabalhar aqueles aspectos que a gente não veio trabalhando e que a gente colhe frutos hoje. A sua vida hoje, como está hoje, é fruto do que você viveu sabendo e das coisas que você viveu sem saber. Você não sabia. Tem coisas que você não sabia. E o fato de ser adulto te dá mais capacidade de ir atrás para consertar caminhos, histórias, ressignificar, mudar crenças, olhar sabotadores, mudar esse mindset, né, da nossa mente que faz muitas coisas erradas e tomar mais a rédea da vida, para que tenha esse adultecer e esse envelhecer de uma maneira mais sábia, uma maneira virtuosa, uma maneira grandiosa por dentro, que isso vai trazer mais paz, isso vai trazer mais felicidade, isso vai trazer mais conexão, isso vai trazer melhores resultados, isso vai trazer mais serenidade, isso vai trazer mais propósito de vida, isso vai trazer menos medo no futuro lá, ou quando seja, né, do partir daqui desse planeta, né, que morte não existe, é uma passagem, mas vai trazer menos medo, vai trazer mais sentido de você realizar a sua vida, vai trazer inspiração para os seus filhos, vai trazer luz para onde você estiver, por onde você passar. Então, só vai trazer coisas boas, né? E esse é o caminho, gente. É um caminho que eu quis hoje trazer com esses princípios universais, para a gente entender que tudo é regido por uma inteligência extremamente maior, uma sabedoria, na verdade, divina, né? Que nós estamos rodeados de milagres. Tudo aqui é energia, né? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, porque isso emana uma energia, né? Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente pensa o mal, aquilo é como se abrisse um buraquinho na nossa alma para entrar coisas ruins. Porque esses dias eu até estava explicando pro meu filho isso. Quer ver? Peraí, eu vou pegar uma caneta aqui, um minutinho só. Pega uma caneta aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá funcionando. Deu outra caneta. Pegar uma caneta aqui, gente. Minuto. Eu tô chegando ao fim, não paro. Que já 11. Vou parar. Então é o seguinte, ó. Vou falar aqui, ó. Vou fazer uns desenhos. Só um minutinho. Um minutinho. Uma canetinha de chave, que gracinha. Aqui, ó. Um minutinho só. Fazer assim. Fazer um desenho bem simples, tá, gente? Numa folha de papel. Tá vendo, ó? Faz de conta que... É um caderno da minha filha. Faz de conta que isso aqui tem o ser humano, certo? Pessoas. Aqui pro universo... vamos supor que esse ser humano aqui... Tá com raiva. Tá sentindo, tá pensando só coisa... Então, assim, ó. Vamos supor. Esse ser humano aqui, ó... Ele tá com raiva... Ele tá com raiva do governo, ele tá com raiva do Trump, ele tá com raiva do sei lá, da Dilma, do Lula, do Bolsonaro, sei lá de quem que ele tá com raiva e de um monte de pessoas lá, um monte de gente. Para o universo, não importa de quem que ele tá com raiva. O universo nem sabe quem que é o Lula, quem que é o Bolsonaro, quem que é Dilma, o universo nem sabe. O universo só sabe que ele tá com raiva. Vou fazer isso aqui, ó. O universo só sabe isso aqui, ó. Só sabe que ele tá emanando um sentimento de raiva. De quem é, o universo não sabe. O universo não vai captar lá no além, Deus vai captar lá no além, que você tá com raiva da sua cunhada, ou do vizinho, ou não. Só vai captar a energia, porque nós somos seres energéticos. Então, o que vai emanar ali do teu ser é a raiva. É o sentimento raiva.
E aí o que acontece? Quando você emana raiva, você está vibrando numa frequência de raiva. E aí o que é essa inteligência maior? Gente, o universo é o seguinte, não tem como você jogar para o universo uma bolinha azul e voltar uma bolinha vermelha. Vai voltar a bolinha azul que você jogou. O que significa isso? O sentimento seu de raiva vai voltar raiva para você. Vai voltar raiva. Então vai ter uma pessoa que te fecha no trânsito, vai ter uma pessoa que não sei o que lá, você vai pagar aquilo lá, não deu certo. Aí você vai ver várias situações que vão acontecer para você ter o quê? Mais raiva. Por quê? Porque você tá emanando raiva. Só isso. Então nós temos que mudar o nosso padrão vibratório da escala de sentimentos. Nós temos sentimentos que vibram baixo, tem sentimentos que vibram alto. Então, quanto mais você evoluir, quanto mais você se tornar uma pessoa virtuosa, quanto mais você trabalhar o teu emocional, trabalhar o teu espiritual, você vai vibrar em frequências mais elevadas. E aí você vai ter outro tipo até de círculo de pessoas que às vezes você vai conectar. Entende? Nada é por acaso. Eu falo assim, vocês já são de frequência elevada. Vocês podem ter certeza. Lógico que eu tenho coisas para trabalhar em mim, vocês também têm coisas para trabalhar em vocês, que nós não somos perfeitos, nós estamos nesse processo evolutivo. Mas só de vocês estarem aqui numa segunda-feira, ouvindo esse tipo de assunto, vocês sintonizaram com esse assunto. Vocês concordam? Vocês podiam não ter sintonizado. Só que o radarzinho de vocês aí dentro, da alma de vocês, do espírito de vocês, traz o que vocês têm dentro. Se vocês estão aqui, e se vocês gostam desse assunto, e vocês buscam esse assunto, e vocês querem isso para vocês, é porque vocês emanam isso, e aí capta, aí você conecta, entende? Então nós temos que ter a nossa responsabilidade do nosso viver, que não é fácil, gente. Como eu falo, não perca tempo de comparar a sua vida com ninguém, é perda de foco e perda de tempo, porque nós já temos um trabalho assim, gigantesco, que é lidar com a gente mesmo. Lidar com a gente mesmo num processo evolutivo, no processo de sermos melhores, no processo de entendermos, de sabermos falar, de sabermos comunicar, de sabermos curar as coisas que a gente precisa curar, sem vitimismo, sem jogar no outro, assumindo nossas responsabilidades, olhando o que não deu certo, vendo o que a gente pode ser melhor, buscando sabedoria, buscando virtudes humanas, buscando adultecer com essa visão ampla, global de tudo, vendo milagre em tudo, com sensibilidade. Gente, já é um trabalho para a existência. Para a existência. Até o último dia que você estiver aqui, você vai estar trabalhando isso. Então, não perca tempo olhando ninguém. Descubra seu real valor. E, assim, hoje eu quis trazer esse adultecer para vocês, porque eu acho que é tão lindo. E daqui parte todos esses processos, né? Então, quem tá aqui, que não viu ainda os outros segundous, tem vários aí de virtudes para ajudar vocês nesse caminho. E é isso, meus amores. Vocês gostaram? Deixa eu ver as perguntas, deixa eu ver se tem tanta gente aqui que eu não falei oi, né? Anabelle, não falei oi. Pra Ana também que tá aqui, gente, agora que eu tô vendo, ó, Cleves, a Mary tá aqui, a Jennifer, Ana Bia, a Renata tá aqui, a Lúcia, a Polly. Gente, desculpa que não vou falando oi pra todo mundo que chega, mas fez sentido pra vocês? Everton tá aqui, a Vânia, Cris, Silvestre. Gente, fez sentido? Ok? Ok? Sim? Então tá bom. Quero assistir essa live completa, pena que cheguei atrasada. Ah, Sandrinha, tá bom. E assiste sim, você vai gostar. Eu vou deixar lá salva no IGTV. Eu vi que você chegou aqui, mas eu acho que assim, hoje me veio essa inspiração, gente. Eu ia falar só sobre sensibilidade. Eu vou falar assim, nossa, eu quero trazer muita coisa de sensibilidade. Mas eu falei, quer saber? Eu já vou trazer sobre esse adultecer, sobre a sabedoria, sobre a sensibilidade, que eu acho que isso vai fazer bem pra vocês. Aí ele falando, Soares, excelente, que bom. Fico feliz, gente. Eu gosto de saber que fez sentido pra vocês. É isso que eu quero que vocês saibam, se fez sentido, né? Fez sentido, tocou, sabe? Abriu aquele, deu a luz, né? É isso que eu quero, que vocês, assim, sintam que a luz entrou aí, que amanhã vocês já levem isso pra semana, sabe? Levem essa reflexão, que isso seja algo que tenha aberto e expandido aí a alma de vocês, que vocês fiquem melhores, né? Nós temos um mundo tão incerto, passamos hoje por uma situação, né? Até demorada, e tantas coisas a gente questiona, né?
Mas lembre, não fique só nas questões do mundo, né? As questões do mundo existem e sempre existirão. Problemas no mundo existem e sempre existirão. A gente tem que ter sabedoria para saber lidar, né? Olhar essas situações com discernimento, o que eu aprendo disso, se eu tenho um negócio só no virtual, então eu tenho que ter em várias plataformas. Se eu tenho alguma coisa que é só no virtual, talvez eu possa ter presencial e virtual. Eu posso pensar sobre, né, os meus relacionamentos. Será que eu estou dando valor na minha família? Né? Esse tempo sem uma comunicação, para onde que eu fui? Quem que eu olhei? O que que eu pensei? O que que eu refleti? Né? Quais são os valores? Enfim, né? São muitas questões que a gente pode conversar, mas não é o horário agora. Mas só para falar que é importante a gente ter uma visão da vida não só, né, terrena, matéria. A gente transcender é muito importante porque nós somos seres transcendentes, né? Nossa transcendência existe, nossa espiritualidade existe e a gente precisa exercitar, senão a gente fica só vivendo, né, no animalesco, né? Nascemos para resolver problemas e isso nós sabemos resolver, né? E quando a gente não sabe, a gente aprende. Então a gente é feito para isso, né? Nós caminhamos para essa evolução e a gente conta também com uma ação divina para isso. Então a gente pode ter também na nossa vida muitas coisas que vêm, né? De inspiração, de luz, de capacidade, né? Como eu disse, nós somos só o coautor, né? Somos coautores da obra maior, né? Então nós temos que saber que tem o autor da vida aí que nos potencializa todos os dias enquanto estamos aqui, né? Mantendo esse físico nosso, mantendo a nossa vida e a gente poder administrá-la bem, realmente é a nossa maior missão, né? Então, meus amores, por hoje é só tudo, tudo só. Espero que vocês tenham realmente gostado. Obrigado pelos corações. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos descansar pensando, né, nessa nossa vida, né, de que maneira a gente pode administrar da melhor maneira possível e adultecer dessa forma mais sábia, mais sensível e maior, né, por dentro. Que o mundo está precisando, né, de adultos que sejam adultos mesmo, né, donos da sua história, da sua vida, né, adultos que iluminem os lugares, né. Então a gente tem um papel aí, ó, para fazer e deixar de legado para os outros que vêm atrás, né, porque quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, a gente passa a ser exemplo. Então é muito importante isso. Gente, beijo, Sandrinha, obrigada a vocês pela presença, sempre um prazer enorme estar aqui no Segundou. E se você gostou, vou deixar salva, depois comenta, compartilha. Eu amo quem tá aqui, porque eu falo assim, que quando tá ao vivo é tão gostoso a gente ter essa troca, né? E os comentários, enfim, é uma coisa muito gostosa. E eu vou deixar salva lá, qualquer coisa comenta, compartilha, tá bom? Pra quem vocês acham que vai gostar também, que vai ser útil, que vocês vão ser luz aí pra alguém também, tá? Gente, beijo, uma boa noite, uma excelente semana pra vocês.